Olá, meus amores! Tudo bem? Prontos para mais uma aula? Hoje a gente vai tratar da disciplina de português. Tudo bem? Bom, no nosso livro didático Onde Nós Paramos, a gente vai ver que o próximo tema é chamado de advérbios e locuções adverbiais. É até difícil de falar, né? Você sabe o que significa? Já ouviu falar? Bom, a palavra advérbios, ela lembra uma outra palavrinha de um outro tema que a gente estudou no nosso livro didático. Você se lembra qual é? Se você, assim como eu, acha advérbio muito parecido com a palavra verbo, é isso mesmo, tem a ver e a gente já vai entender o porquê. Porém, antes, a gente vai conceituar algumas coisinhas, tudo bem? Então, o verbo, ele é uma palavra que expressa uma ação. Por exemplo, o verbo cantar. Eu canto, você canta, ele canta. Nós cantamos, tudo bem? Então, isso é o verbo, ele expressa uma ação, ou um fenômeno, ou um estado, ok? Então, eu até comentei com vocês que são palavrinhas que elas vão mudando, né? À medida que ela é conjugada. Tudo bem, verbo, tudo bem. Só que aí, o advérbio, ele também está atrelado, ou seja, ele tem a ver com adjetivo. Mas não tem como a gente falar de adjetivo sem falar de substantivo, né? Só pra gente não esquecer. Adjetivo é aquilo que dá qualidade. Muito bem, eu tenho certeza que você falou. Aquilo que dá qualidade, característica. E substantivo é aquilo que dá, isso mesmo, nome. Ou seja, lápis, né? Lápis. O nome desse objeto é lápis. Só que a cor dele é azul. O lápis é azul. Ou seja, eu estou dando o nome dele, substantivo lápis, e o adjetivo azul, porque é a sua característica. Tudo bem? Bom, visto isso, agora a gente pode falar um pouco melhor sobre quem é o advérbio. O que é o advérbio? Quem é esse cara, né? Vamos entender ele melhorzinho. Fiz um mapinha aqui, vou mandar para vocês pelo positivo on, podem ficar tranquilos. Então vamos lá. Advérbio, olha o que está escrito aqui. É a palavra que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e de outro advérbio. Hã? Eu ainda não entendi. Olha só então. Vamos observar a frase que diz assim: Joaquim só anda atrasado. Joaquim só anda atrasado, né? O anda é um verbo que vem do verbo andar, ou seja, ele anda, certo? Ok. Atrasado é um advérbio. Mas por que ele é um advérbio? Porque ele modifica o sentido do verbo. Como assim? Por exemplo, se eu falo assim, Joaquim anda, tá, tudo bem, Joaquim anda. Só que se eu falo Joaquim só anda atrasado, eu estou dando uma modificada no verbo, ou seja, eu estou incrementando, né, essa frase. Eu estou deixando ela mais rica, com mais informações. Tudo bem? Então, ó, aqui também tem outra definição, ó. Advérbio sempre vai expressar a ação do verbo. Então, qual que é a ação do verbo? Ó, aqui, ó. Andar. Qual que é a ação do verbo? Atrasado. Tudo bem? Ó, aqui nós temos outra informação, ó. A palavra atrasado está modificando o verbo andar, tudo bem? Então, se eu falo assim, Joaquim só anda. Tá, ele só anda, mas se eu falar o Joaquim só anda atrasado, eu estou dando uma informação a mais ao fato dele andar. Ok? Bom, aqui eu tenho um segundo exemplo que diz assim, ó. Joaquim só anda muito atrasado. E eu tenho o muito, que também é um advérbio, olha só. O advérbio muito está modificando o advérbio atrasado, ou seja, Joaquim só anda atrasado? Ok, tudo bem, Joaquim, você é atrasado. Só que Joaquim só anda muito atrasado, então significa que ele só anda muito atrasado, é sempre assim. Ok? Então, assim, o advérbio, ele tem a função de dar uma modificada no verbo. Então, se a gente for observar as frases, quando ela tem um advérbio, ela deixa a frase mais rica, a gente entende, né? Por exemplo, ontem fui à casa do João. Ontem fui à casa do João. O que será que tem aqui de advérbio? Primeiramente, onde está o verbo? Vamos lá, 5 segundos. 1, 2, 3... 4, 5. Se você disse que o verbo é o fui, certo, tudo bem, você acertou. E agora, onde que está o advérbio aqui nessa frase? Vamos lá, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Ontem, por quê? Ele está modificando o verbo fui. Tudo bem, então fui, eu posso falar eu fui à feira, mas quando eu fui? Ontem. Então, o advérbio ele serve para isso, dar uma incrementada no verbo, tudo bem? Só que atrelado a esse advérbio, a gente tem uma coisinha chamada locução adverbial. Temos aqui também. Olha o que diz a locução adverbial. Quando duas
ou mais palavras têm o mesmo valor de um advérbio. Olha o exemplo. Renata foi descansar na cama. Então, o na cama tem o mesmo valor de um advérbio e ele é uma locução adverbial. Então, calma aí. Essa frase aqui, ontem eu fui à casa do João, tem alguma locução adverbial aqui? Será que tem? Qual? Vamos olhar? Ó, então essa frase aqui, ontem fui à casa do João. Ontem, advérbio de tempo, tudo bem? Advérbio de tempo. Então, o que são advérbios de tempo, ó? Hoje, amanhã, ontem, anteontem, tudo bem? Fui, verbo, à casa do João, locução adverbial. A casa do João, tudo bem? Estou dando informação a mais, ok? Vamos para a próxima frase. Talvez eu vá à sua casa amanhã. E aí? Onde está o verbo? Primeiro, 5. Vá, certo? O vá é o nosso verbo, tudo bem. Então, se eu sei quem é o meu verbo da história, eu preciso achar quem tá dando uma informação a mais a ele. Quem tá modificando o meu verbo? Talvez, advérbio de dúvida, tá bom? Eu estou modificando aqui, ó. Vamos olhar o exemplo já anotadinho. Então, talvez eu vá à sua casa amanhã. O talvez, ele é um advérbio de dúvida, ele está modificando a ação daqui, ó, do vá, tudo bem? A sua casa, locução adverbial. Amanhã, advérbio de tempo, tá bom? Então, advérbio de tempo nós temos hoje, amanhã, como eu já falei, né? Aqui, o talvez, ele é um advérbio de dúvida, certo? Então, gente, numa frase, ele sempre vai ter um advérbio, a locução adverbial. Aqui, ó, o a craseado, uma preposição, mas ele vai junto aqui na locução adverbial. Próxima frase. Antigamente havia menos poluição na cidade. Primeira coisa, para a gente analisar a frase e descobrir quem é o advérbio, quem é a locução adverbial. Primeiramente, a gente acha o verbo, que é aquela palavra que expressa uma ação, que eu já falei que ela pode mudar e tudo mais. Então, quem é o verbo aqui? Vamos lá. Havia. Havia é o verbo, certo? Então, quem está modificando o havia? Quem é que está dando uma modificada nele? Antigamente. Vamos olhar? Antigamente havia menos poluição na cidade. Ou seja, antigamente, advérbio de tempo, havia verbo, menos advérbio de intensidade. Poluição na cidade, locução adverbial. Então, os advérbios, eles são separados também em tipos. Como assim? Lugar. Lugar. Abaixo, ali, longe, perto, aqui, certo? Tempo. Hoje, amanhã, agora, antes de ontem, tudo bem? Modo. Bem, mal, devagar, depressa. Por exemplo, Mônica anda depressa. Anda, verbo, depressa, advérbio de modo, porque a forma como estou andando, certo? Intensidade, muito, demais, bastante, tá bom? Mônica fala muito, isso é verdade. Fala, verbo, muito, advérbio de intensidade. Afirmação, claro, sim, com certeza, tá bom? E negação, não, nunca. Dúvida, talvez, tudo bem? Aqui eu coloquei alguns exemplos, óbvio que tem muito mais. É um conteúdo muito rico, tem bastante informações, mas eu vou mandar para vocês isso aqui no Positivon para ficar bem claro e depois eu vou mandar algumas atividades pra gente exercitar bastante. Tudo bem, gente? Então, ó, lembrando, numa frase, vamos lá, vamos voltar. Antigamente havia menos poluição na cidade. Eu primeiro vou achar o meu querido verbo, que é aquela palavra que expressa uma ação. Achei o havia? Achei, ele é o verbo. Ok, agora a gente vai achar quem é o advérbio. Mas, professora, eu não sei como eu acho o advérbio. Então, você vai pensar da seguinte forma. Eu preciso achar a palavra que muda o sentido do meu verbo, que dá uma informação a mais para o meu verbo. Tá,
Havia, mas havia quando? Posso me fazer essa pergunta. Havia quando? Ah, havia antigamente. Então, antigamente é o advérbio de tempo, certo? Então, por exemplo, menos, advérbio de intensidade, porque ele tá dando intensidade ao quê? A poluição, certo? E na cidade, locução adverbial está incrementando, está fazendo a função de um advérbio. Próximo, vamos olhar mais uma vez as frases. Talvez eu vá à sua casa amanhã. Mas qual que é o verbo? O vá. O vá é o verbo, tá? Achou o vá? Quem tá modificando esse vá? Quem tá dando uma informação a mais para esse vá? Não é o talvez? Que ele não tá dando a dúvida? Talvez eu vá. Por exemplo, eu não posso falar assim, eu vá na sua casa. Não, né? Talvez eu vá na sua casa amanhã. Certo? Amanhã também é um advérbio de tempo, ele está dando uma informação a mais. Ou seja, tudo aquilo de advérbio, locução adverbial, ele está sempre voltado a quem? Ao nosso amigo verbo. Então, se a gente sabe quem é o verbo, qual que é a função dele, nós conseguimos entender melhor o advérbio e a locução adverbial. Tudo bem? Bom, meus amores, vou mandar pelo Positivon para vocês olharem melhor, para vocês conseguirem tirar as dúvidas, mas lembrem-se, dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou ter um prazer enorme de responder, tudo bem? Agora a gente vai fazer os exercícios e as correções. Um beijo!